Pessoal, olá, tudo bem com vocês? Tivemos um probleminha na conexão anterior, a internet caiu. Então vamos retomar aqui o assunto. Como eu falei anteriormente, o objetivo dessas lives, a gente está conversando um pouquinho sobre o imposto de renda, tirando algumas dúvidas e, na verdade, esclarecendo alguns aspectos da declaração, tá? Ontem a gente falou então para aquelas pessoas, quem estava obrigada a fazer imposto de renda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquelas pessoas que não estão obrigadas, mas que fazem a declaração como uma forma de ter um informe de rendimento, ter um comprovante de rendimento, até para poder atualizar seu cadastro junto às instituições financeiras e também quem utiliza isso para outros fins, principalmente com forma de rendimento. Nesse caso, a gente tem que tomar um certo cuidado nesse ano, tá, pessoal? Então vamos lá. Normalmente em anos anteriores, você conseguiria fazer a declaração, enviar ela de forma normal, declarando os seus rendimentos, e assim você já teria essa informação. Mas nesse ano, especificamente esse ano, por causa da pandemia e em virtude do abono que várias pessoas receberam, é muito importante, é muito interessante que você tome um certo cuidado e verifique a informação, consulte a informação antes de enviar. Por quê? Atualmente, então, se você tiver rendimentos tributáveis acima de 22 mil e uma fração, você vai ter que devolver o abono para o governo. Então é bem importante, se você recebeu o abono e você teve rendimentos superiores a isso, você vai ter que devolver. Então não é conveniente que você faça a declaração com um rendimento maior e devolva esse rendimento. Você precisa fazer o cálculo, fazer a análise. Como você não é obrigado, você pode simplesmente não prestar essa informação. Então você tem que tomar cuidado com relação ao envio de informações e que pode resultar em ônus para você, ou seja, desembolso. Você precisar pagar o valor, restituir o valor que você recebeu. Então você tem que ter essa atenção. Então antes de você fazer a declaração meramente para ter informações bancárias, você precisa verificar então essa situação. Eu recebi o abono? Sim, eu recebi. Então meu rendimento ele não pode passar dos 22.400, porque senão eu vou ter que devolver. Então essa é o cuidado que você deve ter na hora de enviar. Também uma questão que foi formulada, que foi feita pela Cris, com relação a quem tem MEI. Por quê? Veja bem, várias pessoas que têm MEI, ou quase todos que tiveram MEI, que têm MEI e conseguiram se cadastrar, também receberam o abono, aquele abono que foi distribuído durante o ano de 2020. Veja só, o fato da pessoa ter o MEI, em primeiro lugar, não obriga ela a fazer a declaração de imposto de renda pessoa física, né? Não está naquelas obrigatoriedades que eu falei na live de ontem. Mas ela pode fazer, como eu disse, para você ter um informe de rendimento, você ter uma declaração de rendimento, até para atualizar seus cadastros em banco, atualizar seus limites, enfim, poder ter essa informação e utilizar isso para o seu benefício. Então, o fato do MEI ter recebido o abono, ele deve levar em consideração o que eu acabei de dizer, tomar o cuidado para informar o rendimento até o limite que não vá onerar ele em ter que devolver o seu abono, porque se o rendimento passar de 22 mil, ele pode ser obrigado a devolver esse abono, devolver o que ele recebeu de forma integral ao governo, uma vez que o rendimento dele ultrapassou o limite que a lei estabelecia como direito. Então tem que prestar bastante atenção. Se for ultrapassar, tem que devolver, ou caso contrário, se não for obrigado, então é melhor omitir ou não fazer a declaração. A retificação ela pode ser feita a qualquer tempo, tá? A menos que você sofra uma fiscalização ou um auto de infração, você pode então você não tem mais essa possibilidade, tá?
porque uma vez que você sofreu um auto de infração, a retificação já não é mais permitida, mas se não, você pode fazer isso a qualquer tempo. Mas veja bem, para a declaração de 2021, a gente tem um bom tempo ainda, são mais de 58 dias que ainda você tem para fazer a entrega da declaração. Então eu sugiro que você reúna as informações, é o Júnior que está perguntando, e faça o envio dela de forma correta. A retificação já é mais um caso assim meio desesperador. No final do período, quando você já não tem mais tempo e que você precisa entregar para evitar a multa, aí é um momento de você entregar ela simplesmente com a opção tributária e depois retificar. Mas como você tem ainda esses 50 e poucos dias, 58 dias, eu sugiro que você faça preenchimento, que você prepare a declaração e já envie com a informação correta, para você ter que evitar a retificação. Porque assim, a retificação, se porventura ocorrer e tiver alguma variação de valores a recolher, você vai ter que recolher DARFs complementares, vai ter que recolher com multas e juros, então ela não é benéfica para o contribuinte, tá? Então se você tem condições e tem um prazo para fazer, é melhor você fazer sem retificar, tá? Mas se não tiver jeito, aí você tem esse tempo, assim. Não tem um prazo final. Lógico que em 5 anos você não tem mais como retificar, porque esgota seu prazo decadencial. Mas assim, e também é outra forma se você tiver um auto de infração, ou seja, a Receita fiscalizar, você cair na malha por algum motivo e já lançar uma apuração ou um débito em cima da sua declaração. Aí você já não pode mais retificar, ok? Então, só relembrando, né? Quem não está obrigado a fazer a declaração também pode fazer. Então, só tem que tomar cuidado esse ano por causa do abono. Então, se você recebeu o abono, você deve levar em consideração isso e fazer o cálculo para ver a viabilidade, se não vai acabar tendo que estornar ou devolver esse valor, tá? Então, se você não é obrigado, tem que avaliar se vale a pena fazer, ou nesse caso, em 2020, ficarei sem esse comprovante ou sem esse informe de rendimento para poder completar ou poder informar isso para terceiros, tá, pessoal? Então, esse é um detalhe bem importante. Se você não é obrigado, você pode fazer de forma normal, mas tome cuidado, porque esse ano foram mais de 60 milhões de brasileiros que receberam, então a gama de quem recebeu é grande, e por conta disso, se não tomar cuidado, se não conferir, ou se não der direito, pode acabar tendo que devolver essas informações, tá? O Júnior está fazendo uma pergunta aqui bem interessante, né? Quando no app da Receita Federal aparece que a declaração está na base da Receita. Na verdade, sim, Júnior, isso aí você deve estar falando com relação ao ano de 2020, né? Aquela que você já enviou. O fato de estar na base da Receita significa que ela foi entregue, tá? Então, é o primeiro passo. Quando você envia, a declaração ela é recepcionada pela Receita e ela fica lá como sendo recebida, no caso, recepcionada. A partir daí, a Receita vai fazer alguns cruzamentos, vai fazer algumas análises, né? Que são de forma automática, via sistema, via cruzamento de dados no computador da Receita, e ela vai te posicionando. O último estágio é quando a declaração está liberada, ou seja, quando ela disser lá no status, declaração liberada, é porque ela já passou por todas as análises, por todos os cruzamentos, e então você pode estar como definitivo, ou seja, não vai mais haver nenhum problema. É importante, Júnior, você continuar acompanhando e verificar se não vai cair na malha, porque eventualmente se tiver alguma informação cruzada e que não estiver batendo com o que estiver na sua declaração, então ela vai cair na malha, e com isso, nesse tempo que está na malha, você pode retificar a declaração. Veja que eu falei que você só não pode retificar se já tiver um auto de infração, então se já for lançado um imposto complementar ou de alguma outra forma para você pagar. Mas se cair na malha por algum motivo, por alguma informação que está inconsistente, você ainda tem o tempo de retificar. Você pode fazer isso, corrigir a informação e aguardar até que ela saia como liberada. Quando tiver nesse status liberada é que vai estar ok, tá? Significa que ela foi processada, que a Receita já fez os cruzamentos e que não tem mais nada para ser verificado. Então vai estar uma declaração 100%, tá, pessoal?
Então, como eu estava falando, né, estava dizendo, é bem importante esse prazo. É um informe que você tem a legalidade, você tem assim a autenticidade, porque você informa ao fisco as suas rendas, a sua receita. Então, é um comprovante bem interessante. Então, eu sugiro, se você precisa de um comprovante de renda, se você normalmente tem que atualizar, como eu disse, cadastros bancários e cartão, que você faça. Porém, como eu disse, se você receber o benefício, tome cuidado para que o seu rendimento não ultrapasse e você acabe tendo que devolver o benefício, o abono que você recebeu. Eu tenho certeza que muitas pessoas não vão estar atentas a isso e vão acabar tendo problemas ou dificuldades com relação a essa informação, né? Porque na hora de receber foi muito assim automatizado. A pessoa simplesmente enviava as informações, autorizava, e agora o fisco vai querer cruzar. Se algum beneficiário de fato recebeu e que não deveria receber, ele vai ter que fazer a devolução desse valor, tá? Bom, a malha, a Cláudia está perguntando aqui, se está na malha e fiz parcelamento, tem algo a ser feito? Não, olha só, a malha, ela, na verdade, ela ainda pode ser retificada, se for alguma informação que estiver errada. Se você se você está na malha, é importante você tirar da malha. Então, como é que tira? Primeiro, corrigindo a informação que a Receita já acusou. Então, vamos supor aqui no caso, a malha acusou que você tem uma despesa que está lá, que é indedutível. Então, você retifica a declaração, deixa ela sem aquela despesa, e aí sim, parcela o valor, como a Claudete comentou, tá? Não adianta você simplesmente parcelar na malha, porque a malha vai gerar um auto de infração. E o auto de infração, ele gera uma multa que pode ser até de 50%, a mais do que o imposto. Ao passo que se você retificar, essa multa máxima vai ser de 20%, tá? Então, caiu na malha, dá uma olhadinha, imprime o relatório, vê qual é o motivo, corrige o motivo, retifica, e aí se for diferença de imposto a mais, recolhe, se for a menos, vai restituir o valor a menor. Mas só pelo fato de estar na malha, tome cuidado, porque você pode parcelar e ficar uma diferença para depois. Então, primeiro resolva a situação da malha, tá, Claudete? Mas assim, tranquilo. Depois que resolveu, tirou da malha, faz o parcelamento. Mais uma pergunta da Cris aqui. Quem tem valor retido em folha de pagamento de valor baixo, mas não tem ultrapassado o valor... Isso, então olha só, Cris. Vamos supor que a pessoa ela não é obrigada a fazer declaração. Está bem abaixo do limite de rendimento tributável, ela não recebeu o benefício, mas ela tem um imposto retido. Então essa situação ela não é obrigada a fazer. Mas como eu disse, é um dinheiro que ela pode restituir, ela pode reaver esse valor. E hoje, qualquer valor que você possa receber, lógico, tem o custo-benefício, porque se você tiver que pagar para alguém fazer a declaração, vamos supor, em tese, esse valor da declaração ser, sei lá, R$ 100 que custa o profissional para fazer a sua declaração, e a sua restituição é de 98, 95, 50, 30, aí já não vale mais a pena. Mas eu acredito assim, se a restituição for pequena, você não tem dificuldade de você mesmo fazer a sua declaração, né? O programa é bastante simples, ele é bem indutivo, as informações que estão incorretas ele mesmo acusa, dá o erro, né? Só tem que tomar cuidado, porque você tem na base da Receita, na informação da Receita, basicamente dois grandes grupos. O primeiro é as suas informações, então são informações pessoais, CPF, endereço, data de nascimento. A outra parte, que é a parte dos rendimentos, então se você tem um informe, nesse caso, como a Cris falou, folhas, valor retido em folha, você pode preencher através da cédula C, do informe de rendimentos que a empresa forneceu. Então é muito simples, muito fácil você preencher. E aí tem a outra parte que é os bens e direitos. Então é só você ir lá e preencher os bens que você tinha em 2019 e os bens que você tem em 2020. Então eu acho que vale a pena, não tem muito segredo. E outra, o conhecimento é algo que a gente sempre pode utilizar ao nosso favor, né? Você entendendo, você conhecendo, fica muito mais fácil, né? E às vezes vale a pena, né? É um desafio, talvez seja a sua primeira experiência, a primeira vez que vai fazer a declaração, mas não custa você, de repente, tentar ver
E como eu disse, o programa é bem indutivo, né? Se você errar, ele automaticamente ele vai acusar o erro antes de você processar e você mesmo vai podendo corrigir esse valor, tá? Se você tiver certificado digital, você praticamente pode baixar já as informações do site da Receita, né? Ele vai trazer para você os dados, então fica muito mais fácil para você completar a declaração e enviar, tá? Mas assim, como não é obrigado, não tem problema. Se não fizer, o único prejuízo vai ser que ele não vai restituir o valor. Mas, se ele fizer, pode receber o valor. Então, é uma questão de custo-benefício, né? Dependendo de quanto foi a retenção no ano, vale a pena, não vale a pena, paga-se para um profissional fazer, ou faz você mesmo, aí você tem que analisar, né? Lógico, se você for pagar para alguém fazer mais do que você vai receber, não faz sentido, né? Então é melhor você ficar com prejuízo e perder o valor, desde que você não seja obrigado. Seu rendimento não atingiu os 28 mil, que está no limite da declaração. Tá certo, pessoal? Então não sei, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem fazer. Hoje teve um probleminha aí, um atrasozinho, mas a gente vai continuar durante esses dias, aí até 30 de abril, falando um pouquinho sobre declaração, tirando dúvidas, comentando, tá? Então hoje foi mais sobre essa situação de quem não está obrigado também fazer. Destaque especial para quem tem MEI, porque muitos receberam um benefício e tem que tomar cuidado na hora de informar os valores, tá? Porque se os valores forem informados e você informou o benefício também, você pode ter que devolver. Então tome cuidado, faça se achar importante, se achar devido, mas tome cuidado para não ser prejudicado financeiramente, porque você vai ter que devolver numa parcela só, nem tem parcelamento para essa devolução, você tem que fazer isso numa vez só, tá? Certo, pessoal? Então, obrigado a todos, vocês que estão aí dando esse apoio. Se você gostou do vídeo, continua divulgando para os seus colegas. Nós vamos estar sempre fazendo aqui via Instagram, porque tem sido uma plataforma mais fácil até para fazer e também para os amigos acessarem, tá? Já está divulgando em outras plataformas, mas as lives vão ser feitas aqui. Esse horário 19h15 é o horário que eu marquei. Eventualmente, como hoje aconteceu um pequeno probleminha de internet também, que eu estava na rua. Mas próximo desse horário vocês podem ficar preparados que a gente vai começar e vai acionar vocês, tá? Boa noite a todos. Qualquer dúvida pode mandar um direct aí que a gente vai estar falando nos próximos dias, tá, pessoal? Até amanhã, então. Boa noite a todos.